Olá, este é o programa Abrindo a Bíblia. Estamos com você em mais um momento. Esse momento é tão especial, porque nós estamos abrindo o livro de Deus, a palavra dele. E a Bíblia, ela é um livro espetacular. Ele é um livro que a gente pode ler ele inúmeras vezes, mas cada vez que a gente lê, parece que Deus fala de uma maneira diferente. A gente vê aquilo de uma forma como se fosse nova, como se fosse algo que a gente não tivesse lido. É algo muito tremendo, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva e eficaz. Então, hoje, nós vamos abri-la. Nós vamos abrir a Bíblia hoje em Isaías, profeta Isaías, capítulo 55. E eu convido você, se você não tiver uma Bíblia, nesse momento aí onde você estiver, não tem problema, contanto que você ouça. Mas se você tiver, abra a tua Bíblia comigo em Isaías 55 e vamos falar sobre o Deus da abundância. O Deus de abundância, o Deus da abundância, um Deus que se faz presente, um Deus que ama ser buscado, anelado, reverenciado, desejado. Dentre essa palavra que a gente vai falar hoje aqui em Isaías 55, nós vamos falar também sobre a importância de buscar Deus por quem Deus é, não só por aquilo que Deus faz. A gente busca e a gente é filho de Deus. A gente olha para Ele como nosso Pai, como nosso provedor, como nosso amigo, e a gente fala: Deus, eu preciso tanto de milagre, eu preciso disso e daquilo, de uma provisão, de uma situação que preciso da tua misericórdia. E não é errado pedir, mas é importante que a gente entenda que Deus também deseja ser desejado, não somente por aquilo que Ele pode nos dar, mas Deus deseja ser desejado por quem Ele é. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é santo, Ele é amor, Ele é tudo que nós precisamos, Ele é fiel. Ele, sabe, não tem vocabulário que a gente possa falar, porque nosso vocabulário não cabe, não permite, porque Deus é tão além do que a gente possa expressar, que nada que a gente possa expressar irá definir Deus, porque Ele sempre será muito além do que nós possamos definir. E é esse Deus que lhe aguarda, que deseja que você o deseje, o queira, que você busque Ele não por aquilo que Ele possa te dar, mas por quem Ele é. Nós estamos entrando nesse novo ano. Nós ainda estamos aqui em janeiro. E esse primeiro mês do ano é um mês que a gente pode pensar um pouco, recomeçar um pouco, anelar mudanças e coisas que a gente não fez, que a gente pode vir fazer esse ano. Então, essa passagem ela é muito relevante para esse momento que nós estamos vivendo, que é o início de um novo ano, o ano de 2026. Essa passagem aqui de Isaías 55 é um convite. E o profeta faz esse convite, mas na verdade é Deus fazendo esse convite, porque o profeta só falava aquilo que Deus colocava na boca dele para falar. Né? O profeta, ele era a boca de Deus, então ele estava obedecendo Deus, falando aquilo que Deus queria que as pessoas ouvissem. E essa palavra é para nós hoje também. E essa passagem é um convite. É um convite para viver uma vida abundante. É um convite que Deus faz aqui, né? E Ele está falando: venham, recebam aquilo que eu tenho para vocês, porque o que eu dou para vocês não tem preço, é de graça, é gratuito, é um convite específico feito por Deus. E esse convite está de pé hoje, 2026. Esse convite
Deus faz para você. Aonde você estiver, Deus está lhe convidando. O linguajar aqui, a maneira como isso aqui é escrito, é como se Deus estivesse falando de uma ótica de um mercador, de um vendedor de rua, que está lá com o seu produto, oferecendo ele, vendendo ele no meio da rua, para as pessoas virem e comprarem aquilo. Olha só, vamos começar lendo. Ah, todos vós, todos vocês que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Venham e comprai, e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Aqui ele está oferecendo produto. Aqui a água. Para você só entender o contexto dessa passagem, a água era algo que tinha muito valor naquela época, porque era rara. Tinha escassez de água no Oriente Médio. E ali então, a água tinha muito valor. Não somente a água, mas o vinho, o leite, a comida, porque esse povo para o qual Deus estava falando aqui era um povo exilado, o povo que tinha saído do exílio, estavam fragilizados, estavam assim muito quebrados, tinham passado muita necessidade, fome, dificuldade, e nesse momento Deus está oferecendo algo para eles. E olha que esse, é tão interessante aqui, né? Que Deus está oferecendo algo que somente Ele poderia oferecer. Algo que satisfaria essas pessoas de uma maneira que só Deus pode satisfazer, né? Não somente água Deus está oferecendo, mas tudo que traz satisfação e abundância à vida. E o melhor de tudo sobre esse convite é que não tem dinheiro, precisa de dinheiro. E Deus estava oferecendo algo gratuito, de graça. E quero parar aqui para dizer algo para você hoje. Tudo que Deus tem para você já foi pago. O preço foi pago na cruz. Jesus já pagou o preço de tudo que você precisa. Você não tem que pagar nada. E quando eu falo pagar, é fazer sacrifício. Eu tenho que andar de joelho, eu tenho que me cortar, me sacrificar, me passar. Não. Jesus já fez todo o sacrifício possível para te dar o que você precisa. Te dar. Então é de graça. Você não precisa comprar nada de Deus. Essa palavra é muito relevante hoje. O Senhor oferece de graça tudo que é necessário para uma vida abundante. Vamos fazer aqui, então, essa comparação. Porque quando você lê essa passagem, você fica pensando, mas ele está falando de coisas, de água, de vinho, de manjares. Eu vou te explicar aqui. Você vai também entender porque a Bíblia não é complicada. Mas aqui Deus está fazendo como se fosse similar, mostrando algo, tipo uma metáfora. Então a gente vai entender aqui. Todos que têm sedes, vem a água. E vós que não tendes dinheiro, vem também. E vocês vão comprar sem dinheiro e vão comer, sim, comprar sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Por que gastais naquilo que não tem valor? E comeis, né? Mas se vocês me ouvirem atentamente, vocês comerão o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Deus sabe muito bem que os finos manjares eram coisas boas, que o leite é uma coisa boa, que o vinho é uma coisa boa, que a água é necessária. Mas aquilo que ele tinha para dar gratuito superava o valor da água, superava o valor do vinho, superava os manjares, porque era algo não temporário, não passageiro, mas era algo eterno, para
sempre. Em outras palavras aqui, Deus está falando aqui, né, que os produtos como água, vinho e as coisas que eles compravam, elas acabavam. E daqui a pouco eles tinham fome de novo, e sede de novo, e vontade de comer de novo, porque aquilo tinha prazo, não era algo que poderia dar satisfação para sempre. Então, quando ele fala, ouvi-me, olha o que ele fala no versículo 2 aqui. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Ouvi, me obedeçam, ouçam o que eu estou dizendo para vocês. Essa palavra é para hoje. Tem muitas pessoas que querem as coisas de Deus, mas não querem ouvir Deus. Não querem ouvir a voz de Deus, e Deus fala. A voz de Deus é ouvida na sua palavra. A palavra revela Deus, o plano dele, a palavra dele, o que ele quer, o que ele pensa e o que é bom para você e para mim. Então, muitos não querem ouvir o que Deus tem a falar, não querem obedecer, mas está atrelada a nossa vitória ao nosso ouvir, porque Deus fala assim para nós: ouvi-me atentamente e deleitareis, inclina os ouvidos, e a vossa alma viverá. Não é só o teu corpo, que a comida que você come é para aqui, daqui a pouco você come mais, embora o teu corpo vai morrer e vai embora. O que é mais importante não é o que você come fisicamente, mas é o alimento que Deus tem para você, que é a palavra dele, que é a vida dele. Por isso ele está falando, quando você me ouve e me atenta àquilo que é mais necessário para você, você vai ouvir e a tua alma vai viver. Eu escrevi aqui, eu achei interessante, eu quero só escrever para você, ler para você aqui. Ouvir-me, né, transmite a ideia de obediência. E obedecer traz fartura, traz bênção, traz paz, traz contentamento, traz alegria, traz sossego, traz provisão, traz proteção, traz auxílio, traz presença contínua. E é isso que Deus estava falando. Essa água é boa, esse vinho é bom, esse leite é bom, mas o que eu tenho para você é muito melhor. O que Deus está falando aqui? Quais são as coisas que Deus tinha para dar? É o que eu acabei de ler para você: paz, sossego, alegria, fidelidade dele, proteção dele, contentamento, auxílio, presença. Coisa que você não pode comprar. E ele fala: vinde sem dinheiro, porque eu estou te dando isso. Deus não requer nada de você, a não ser o teu coração. Ele quer você. Ele quer a tua presença na presença dele. A tua vida diante dele. Ele quer o teu coração. Ele é um Deus que não pede. Tem um Deus, ele não é o Deus verdadeiro. É um Deus falso. Ele pede que você dê sua vida. Morra por ele. Mate pessoas em nome dele. Esse não é o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. O Criador dos céus e da terra nunca vai pedir que você se mate por ele. Ele quer a tua vida, porque ele te ama, mas ele quer você rendido a ele. Ele não vai pedir que você mate outros em nome dele, porque ele não é um Deus violento, ele é um Deus de vida. Você está entendendo? Esse Deus quer te dar algo, quer te dar paz, sem dinheiro e sem preço. Mas tem aqui algo que você precisa fazer, e eu também. A gente tem que obedecer. Temos que obedecer. Falar assim: Deus, eu quero primeiramente ter um relacionamento contigo, eu quero te buscar, eu quero te reconhecer como Deus. Reconheça Deus. Durante o teu dia, durante a tarde, de manhã, em momentos quando você está só, fala: Deus, eu te amo.
Tu és tudo para mim. Tu és a minha esperança, Tu és o meu Deus. Tu és a minha salvação. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu tenho. Tu és o meu tesouro. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és Deus. Jesus, obrigado. Reconheça Deus. Isso é obedecer, isso é ouvir a palavra. Quando você reconhece, você terá tudo que Deus está te oferecendo, sabe? E essa é uma reflexão para nós hoje, porque a gente corre atrás de tudo. Eu preciso. E não tem nada errado a correr atrás. Não. É bom construir. Construir um lar, construir um casamento, construir um relacionamento, construir uma casa, construir uma carreira, construir no sentido de você se aprimorar no estudo, estudar. É bom. É bom ter teu diploma, é bom ter o teu estudo, né? E a gente muitas vezes busca coisas materiais, a gente busca provisão, a saúde, os benefícios para a gente, para os nossos filhos. Mas olha só esse pensamento: nem todos querem Deus, querem o que Deus pode dar. Mas aqui, quando Deus fala em Isaías, Ele está falando daquilo que Ele é. Ele é a provisão, Ele é a proteção, Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é a satisfação, Ele é o contentamento, Ele é o amor. Tendo Ele, você terá tudo. Você está entendendo? Porque as pessoas dão valor para as coisas que elas podiam ter, que tinham valor, mas elas acabavam, elas terminavam. Mas tudo que Deus tem para te dar não termina, é eterno, porque vem dele. Amém? Por isso, muitas vezes, as pessoas, quando pedem algo de Deus e Deus dá, aí passa um tempo, elas esquecem do provedor. Elas buscam os benefícios, mas esquecem do benfeitor. Às vezes a gente busca as mãos de Deus e esquece da face, do rosto, da pessoa que Deus é. Não só daquilo que Deus nos dá. Amém? Essa é uma conjectura, é um pensamento meu. Eu estou dizendo isso, não é o que o texto está dizendo isso, não. Eu estou falando isso, porque isso é uma realidade na minha vida, muitas vezes, e pode ser na tua também, sabe? Deus, Ele tem, e o que Ele tem é de muito valor, não é passageiro, é eterno. Salvação, presença, relacionamento. E Ele quer que você obedeça, para que a tua alma venha viver. Vamos para o versículo 6. O versículo 6, ele é muito importante, porque ele diz assim para nós: buscai o Senhor. Deus está falando aqui, ele fala: olha, vocês vão, né? Venham, porque eu tenho muita coisa para dar para vocês. É de graça, sem dinheiro, não tem preço, é em abundância, mas vocês têm que obedecer, têm que inclinar os ouvidos, têm que desejar, têm que buscar, para que a vossa alma viva. Deus está falando com você hoje. Ele quer que você o busque para que você tenha vida. Vida no teu lar, vida no teu casamento, vida da tua profissão, vida interior, em abundância. E Deus quer te dar isso. Então busque Ele. Não só aquilo que Ele pode te dar, mas a essência de quem Ele é. E Ele fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, invoque o nome dEle, enquanto Ele estiver perto. Vai ter um momento que Deus não estará mais aqui nessa terra. Isso vai ser um momento depois do arrebatamento, quando Jesus virá buscar a sua igreja. E aí, o Espírito Santo irá, e todos irão, aqueles que creem em Deus. E aí vai ser tarde demais buscar a Deus. Buscar a Deus é algo para agora, para esse ano, para esse momento, para esse janeiro, para esse dia, para essa hora. Busque Deus.
enquanto você pode achá-lo. Está na palavra dele. Enquanto ele estiver perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus maus pensamentos. Converta-se a Deus, ao Senhor, que se compadecerá dele. Volta-te para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Deus está falando com você hoje. Volte para ele, porque ele não vai te acusar. Ele não vai falar, olha o que você fez. Não. A parábola do pai que recebeu o filho pródigo, é uma parábola que reflete quem Deus é, o pai que recebe um filho. Aquele pai não perguntou, com o que você gastou o dinheiro? Aonde você andou? O que você fez? Não. O pai perguntou somente, nem perguntou. O pai abriu os braços, abraçou aquele filho, recebeu com banquete, com roupa nova, com comida, com amor, com zelo, com um lugar para ficar, com amparo, com tudo, com toda a regalia. Um filho que abandonou ele, que gastou tudo, mas ele não perdeu. Assim é Deus. Por isso ele está chamando você, deixa o teu caminho, venha para mim, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E nem os meus caminhos, diz Deus, são os teus caminhos. Sabe? Aqui o profeta chama o povo para buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é a nossa vontade. Ela é muito melhor do que a nossa. Sabe, buscar a vontade de Deus, né? Todos precisam se arrepender, porque os caminhos e pensamentos de Deus e os planos dele são muito maiores do que os nossos, dos planos do ser humano. Nossos planos são diferentes de Deus. Por isso ele está falando aqui. Olha o que ele diz para nós. Os meus pensamentos não são os seus, e nem os caminhos meus, os seus caminhos. Porque assim como a terra, os céus são bem mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os teus caminhos. Quando ele fala mais altos, melhores, mais nobres, mais dignos, mais ricos, mais sábios. O caminho de Deus sempre vai ser melhor. Os planos dele. Então, ele está falando dos meus planos, os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos. E os meus pensamentos, muito mais altos do que os vossos pensamentos. Eu sei que você tem boas intenções hoje. Você tem bons pensamentos hoje. Mas esses bons pensamentos e bons planos, Deus tem maior do que os teus. Os pensamentos de Deus são maiores do que os teus. Os planos de Deus, quando eu falo maiores, são melhores, mais nobres, mais profundos, mais sábios, mais completos, mais, não sei nem a palavra para definir, superior, mais extraordinários do que os nossos planos e do que os nossos caminhos. É bom a gente entender isso. É bom a gente refletir na palavra de Deus, porque ela é verdadeira. A palavra de Deus nunca foi, nunca será um conto de fada. Não, Deus é real. E a realidade dele se manifesta na realidade da palavra dele. Ela se concretiza naquilo que ele fala. E quando ele fala, é a verdade. Então ele está dizendo que você pode escolher seus caminhos, mas os dele são melhores. E como é que você descobre e conhece o caminho de Deus e os planos de Deus? Conhecendo Deus. Ele está escondendo de você? Não. Deus nunca vai esconder de ninguém. Ele não brinca de pique-esconde. Deus está aqui. Sabe quando você encontra Deus? Na palavra dele. Lendo a palavra, começando em Gênesis até Apocalipse. Pode começar onde você quiser. Eu sugiro você começar no Evangelho do apóstolo João. É tremendo o Evangelho de João. Eu posso também te recomendar os Salmos. Recomendar
Em toda a Bíblia, eu não posso dizer qual seria o livro, porque toda ela, Deus revela quem Ele é. Então Ele quer que você ouça Ele. Mas ouça como? Ouvindo a palavra. Obedeça a Ele, obedecendo a Bíblia. Conheça Ele. Na Bíblia, Ele se revela. Ele revela como Deus, como um Pai, como alguém que te ama. Ele é revelado aqui na palavra dele. Porque assim como desce a chuva e a neve lá dos céus, assim desce também. E para lá elas não se retornam sem que primeiro elas regam a terra, fecundam a terra, façam brotar para dar semente ao semeador. Né? Depois elas voltam para cima em forma de uma nuvem, né? Mas é assim que é. Ela produz, a chuva vem, ela não vem ali para fazer nada, mas ela tem um propósito. Assim é a palavra que sai da minha boca, diz Deus. Ela nunca vai voltar vazia para mim, sem que primeiro ela faça o propósito para o qual eu a designei. Então, o que significa isso? Como uma flecha é atirada de um arco, assim é a palavra que é emitida da boca de Deus. Você não pode recolher e nem da tua. Quando você fala, você tem como recolher a palavra. Quando você manda a flecha, não tem como recolher a flecha. Ela foi emitida, ela vai embora. Assim é a palavra de Deus. Ela sai, mas ela sai com um propósito, porque Deus sempre permanece fiel àquilo que Ele fala, àquilo que Ele diz, Ele cumpre. A palavra de Deus, ela restitui a vida ao povo. Da mesma forma como a chuva desce do céu e rega a terra e restitui, dá uma nova vida. Assim é a palavra de Deus. Isaías 40, versículo 8 diz assim: cai-se a flor, cai-se a erva, seca-se, mas a minha palavra permanece para sempre. Tem outro versículo que também me remete aqui, lá no Novo Testamento, mas que fala dessa passagem no Antigo, onde Jesus fala que o ladrão veio para matar, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E Jesus fala, mas eu não, eu vim para dar vida e vida em abundância. E aqui é o que Deus está falando. Não tem preço. O que eu te dou é abundante, te satisfaz. Ouve-me, porque eu dou de graça, com abundância, para que a tua alma viva. Isso não é lindo? Essa é a palavra de Deus. Leia ela, porque ela vai responder aos anseios e profundas perguntas que o teu ser tem concernente Deus. Você quer encontrar Deus? Você vai encontrá-lo na palavra dele. Por isso que esse programa chama-se Abrindo a Bíblia. Abrindo o que Deus falou, para você entender que Deus ama você. E o convite que foi feito lá para aquele povo em Isaías está de pé hoje, que a palavra é a mesma. Ontem, hoje, Deus sempre será. Então, sua palavra também. E o convite está feito para você conhecer Deus, porque Ele tem muita coisa boa para você. Nós vamos terminar aqui, mas eu encontro com você na próxima semana com o programa Abrindo a Bíblia, se Deus quiser. Um abraço e até lá.